Ok. Seja bem-vindo, Tim. Obrigado, prazer estar aqui. Que privilégio poder receber você aqui na nossa cidade de Etizen, né? Então, Etizen é um lugar muito bonito, assim, é muito cercado da natureza, né? Então, a gente já tem morado aqui quase 20 anos, tem sido motivo de gratidão a Deus por ver a beleza daquilo que Ele criou, né? Mas ao mesmo tempo que você vê esse lugar tão marcado, tão bem marcado, né, com as estações, a gente também vê o grande desafio, né, de você alcançar um povo para Jesus. Eu sempre ouvi muito das estatísticas, né, do Japão, de ser 0,5%, 0,3%, né, da população como cristã, mas quando eu mudei para cá, essa estatística ficou bem visível, né, porque essa cidade tem 80 mil japoneses e somente, talvez hoje, 60 cristãos. Só tem 2 igrejas, né? Então, aqui dá menos de 0,1%. E olhando todas as estatísticas assim, do Japão, Fukui é uma das províncias que tem menos cristãos em todo o Japão. Que né? coisa, né? Então, isso é um desafio. Mas eu creio que Deus tem nos chamado aqui, né, para fazer história junto com essas igrejas japonesas e junto também com outras igrejas que Deus está estabelecendo aqui nessa cidade, né? Amém. Então, para mim é uma alegria poder receber. A gente está completando 25 anos de existência agora, né, em maio, e ter você aqui, né, fazendo essa visita e poder bater esse papo também, né? Tenho certeza que vai edificar, né? Vai abençoar a vida de muitas pessoas. Então, só para relembrar, né, como é que a gente se conheceu, eu coloquei esse gráfico aqui, né, que mostra o número de brasileiros que entraram aqui no Japão, né, desde 90, né? Então, eu praticamente cheguei aqui no Japão em 89, né? Eu tenho até essa foto aqui quando ainda existia a Varig. Mas aí eu fui trabalhar em fábrica, né? E durante alguns anos, então, eu pude ver também, né, esse número de brasileiros chegando aqui no Japão. 91, né, que foi um ano diferenciado, porque aí você vê esse pico, né, de tantos brasileiros que vieram, e junto com toda essa leva de decassegues, né, dos brasileiros, também vieram muitos cristãos, né? E eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer o Jurandir e a Mami, né? E eles realmente têm sido uma boa referência assim para minha vida, né? Na época eles só tinham o Davizinho, né? Daniel, né? Pequenininho, ele tinha acho que 1 ano. E eles começaram a fazer essas reuniões na casa deles, né? E naquela época tinha toda essa galera de jovens, todos solteiros. E eu sei que fez diferença na vida de muitas pessoas, né? Esse convívio com o Jurandir, Mami e a Darcy também, né? Não sei se você lembra. Claro, né? Eu lembro bem dela. Kato-san, né? Então, eu já estive na casa dela também, junto com a Cristina também. Sim. Então, ela também marcou muito a minha vida aqui no Japão. E tinha mais uma família, que era o Zé Sérgio. Certo, né? Que também a gente fazia as reuniões na casa deles e andava... Cada um morava numa província, né? Acho que é da Sintiba, o Jurandir lá em Kanagawa e o Zé Sérgio e a Luciane lá em Saitama, né? Então era essa época que não tinha igreja brasileira aqui no Japão e a gente se reunia nas casas, né? E acho que foi o Jurandir que tinha esse contato com a igreja de Koza, lá em Minamirinca, né? Foi ele. E aí, através dele, que a gente começou a fazer as reuniões no salão onde eles cederam, em 91. Essa é uma foto de maio, né? De 91, então você também está lá já. Eu estou aqui, né? A Taiko ainda não estava aqui no Japão, mas eu lembro muito bem, assim, desse tempo, né? Tão abençoado. E você fez tanta diferença também, né, na vida de tantas pessoas, batizando, fazendo casamento. Para mim, em especial, Itaiko também, né? Quando ela veio para o Japão, a gente então estava
orando, né, para saber se era a vontade de Deus que a gente se unisse. Então você também teve uma participação muito especial também nessa questão, né, da gente começar o namoro. Eu lembro, né, que quando eu falei para você que estava gostando da Taeko, você falou assim, acho que é melhor tirar um tempo, né, de jejum, de orar. E aí você tinha ido para os Estados Unidos e a gente tirou uns 3 meses, né, para orar. E quando você voltou, a gente sentou, eu e Taeko, para conversar assim, o que Deus tinha falado, né, e Deus de uma maneira bem especial assim foi confirmando, né, que Ele tinha propósito para nós. Então nós somos muito gratos a Deus, né, pela sua vida. Até porque você que fez o nosso noivado aqui, né? Mas era um tempo bem, assim, foi muito importante para a minha vida, né? Para a retomada da minha caminhada com Jesus. E naquele início de década de 90, teve muitos movimentos assim tão especiais também nas igrejas japonesas, né? Aqueles encontros do Jericó, Japão, né? Então, acho que foram 7 anos seguidos que eles fizeram esses encontros nos estádios lá em Tóquio. A gente teve a cruzada do Billy Graham também, né, que eu tive o privilégio de poder participar. Essa aqui é no Yomiuri Rando, né? Então, algo incrível assim, né, de você poder vivenciar aqui no Japão, né, reunir tantos cristãos japoneses. Foi um tempo muito especial mesmo, né? Então, eu louvo a Deus, né, pela oportunidade que eu tive de poder te conhecer aqui naquele contexto, né, de início do movimento dos brasileiros e do início da formação de várias igrejas brasileiras aqui no Japão, né? Mas eu pensei também de te perguntar um pouco sobre a sua vida pessoal, né, porque eu tenho certeza que aqueles que vão poder depois ouvir, né, esse bate-papo assim, vão ser edificados e desafiados, né, e encorajados também, quem sabe virem para cá também, né, como missionários, porque você é um dos pioneiros, né, que eu saiba assim, não tem ninguém que veio do Brasil, né, como missionário, como você é de carreira, né, quase 40 anos, né, como missionário. Quase 40 anos, Então eu queria que você contasse um pouco, né, como é que foi o seu começo, né, sua família, porque você nasceu nos Estados Unidos e cresceu no Brasil, é isso? Certo, A família mudou para o Brasil em fevereiro de 1956. Eu estava com 15 meses na época, né? E tinha uma irmãzinha, Rebeca, com 2 meses nessa época. Você? E eu estou aqui. Aqui. Aí o Lucas, e estava com 6 anos, e a Ângela com 7. E a Rebeca, na verdade, interessante, ela era para ter nascido no Brasil. Sim. Mas no dia que o avião ia partir de Miami, no dia bem cedo de manhã ela nasceu. Eles estavam pensando que ia ser uns 2 meses ainda depois, mas não sei se foi um grande erro de cálculo, o que foi, mas de qualquer forma ela nasceu nos Estados Unidos. Então eles ficaram mais 2 meses lá na Flórida e depois viemos para o Brasil. Então seus pais eram missionários já? Certo, eles foram mesmo com a intenção de implantação de igrejas, especialmente procurando sempre lugares que não tinham igrejas evangélicas. Então, seu pai foi para onde primeiro? Depois de estudar o idioma português em Campinas, aí nós mudamos para Belo Horizonte, mas ele estava sempre procurando as cidades no interior de Minas que não tinham igrejas evangélicas. Teve bastante experiências mesmo. Até uma vez veio um povão liderado por um padre para apedrejá-los. Eles foram apedrejados mesmo dentro de uma casa. Mas eles estavam dentro de uma casa, mas tive várias experiências assim. Que ano que foi que eles foram para o Brasil? 56. 56. E aí você, no final, você morou bastante tempo também no norte, né, do Brasil? Depois, primeiramente foram uns 10 anos em Belo Horizonte, depois uns 12 anos que meus pais moraram em Goiás, e depois dos meus estudos nos Estados Unidos, aí eu voltei, aí que eu mudei com meus pais de Goiânia para Santarém. Mas antes que nós mudamos para lá, o Lucas e a família dele já tinham mudado para lá 5 anos antes já. Eles mudaram em 76, aí depois nós mudamos
em 81 para lá, para Santarém. Eu trabalhei lá, então, 5 anos e meio em Santarém, aí que vim para o Japão. Ah, tá. Como é que foi essa... Porque a sua família, seus pais eram já filhos de missionários também, ou começou essa carreira de missões com seus pais? Com meus pais. Meu pai foi filho de fazendeiro lá nos Estados Unidos e mamãe era filho de um negociante, assim, né? Mas eles todos dois foram criados em vilas bem pequenas no Indiana, Illinois, lá nos Estados Unidos, perto de Chicago. Mas, na verdade, a igreja deles era uma igreja bem tradicional, anabatista, e eles nem tinham visão missionária, a igreja não tinha. Mas depois da Segunda Guerra, houve um movimento forte nos Estados Unidos entre as igrejas evangélicas de missões. Mas meu pai, ele converteu a Cristo assim, com uns 20 anos de idade, mas ele foi criado no lar cristão, mas... desde o momento que ele se converteu, ele começou a sentir essa necessidade de levar o evangelho para países que não tinham muita oportunidade de ouvir. Então foi uma coisa de Deus mesmo que colocou no cara, porque a igreja não tinha visão missionária. Ah, tá. E como é que foi você viver aqui no Brasil como filho de missionários e também talvez contar um pouco do seu encontro com Jesus, né? Porque quando a gente cresce numa família já cristã, às vezes essa experiência, né, com Jesus não é algo tão, assim, marcado, né? É verdade. Você cresce dentro de uma cultura cristã, né? Como é que foi para você? Para mim, a família sempre foi muito forte, né? Nós sempre tivemos culto doméstico em casa, então a família era muito forte nessa parte espiritual. A gente, como família, decorava passagens da Bíblia, mas era uma família muito cheia de amor e alegria. E é claro, eu com 7 anos de idade, eu perguntei à minha mãe como que eu poderia ir para o céu. E ela, então, explicou o evangelho de novo para mim, e nós ajoelhamos lá no assoalho lá da cozinha, e eu pedi Jesus para entrar na minha vida e ser meu Senhor. Mas é claro que a gente vai confirmando essa decisão, né? Fazendo novas decisões. E eu fui batizado com 13 anos, mas depois de 13 anos eu sempre estive bem sincero com Jesus, mas mesmo assim a confiança, a certeza da minha salvação e uma fé mais forte, eu acho que foi com uns 20, 21 anos de idade que fiquei mais assim forte, né, em Cristo. Mas desde 13 anos eu sempre estava querendo seguir o Senhor Jesus, né? Então, com os 20 anos mais ou menos que você teve esse compromisso maior, assim, mais firme. Mais forte no sentido de mais certeza da minha salvação, mais confiança da minha fé. E aí esse chamado para ser missionário também, especialmente vindo aqui para o Japão, como é que apareceu no seu coração? Eu estava numa escola bíblica, uma faculdade bíblica nos Estados Unidos, e nessa época eu passei por muitas dúvidas da minha fé, e foi uma fase emocional também bem difícil para mim. Então eu parei meus estudos e voltei para o Brasil. Meus pais estavam fazendo implantação de igrejas na região de Goiânia, no interior de Goiás, e nessa época emocionalmente eu me recuperei. E depois eu me envolvi muito com uma das mocidades numa igreja. Eu estava ajudando muito os jovens lá. E nesse tempo eu realmente senti tanta alegria de ser usado por Deus assim para ajudar, influenciar outras pessoas na sua vida cristã, ajudá-los a crescer espiritualmente, que trouxe tanta alegria que eu realmente comecei a pensar que eu queria fazer isso o resto da minha vida, né? Trabalhar com pessoas para conduzi-las para Cristo e discipulá-las. Então, esse foi um tempo bem mesmo assim, marcante na minha vida, né? Quando eu envolvi trabalhando com jovens, eu estava com, acho que uns 19 a 20 anos, eu acho. E então nessa época eu comecei a sentir um chamado mais para assim, trabalho integral mesmo assim na igreja, mas ainda não tinha certeza sobre missões ainda. Mas foi depois que eu vim para o Japão para fazer um estágio ligado com a minha faculdade, tinha essa opção. A grande maioria das pessoas não faziam, mas quase ninguém fazia. Mas eu queria ter uma experiência em outra cultura.
Então, eu vim para o Japão e trabalhei em Takamatsu, lá em Shikoku, por um ano, com um missionário que já estava aqui uns 25 anos já. Uau. Aí eu trabalhei dando aulas de inglês e fazendo contato com as pessoas e evangelizando através de aulas de inglês. E foi nessa época que eu realmente senti um peso muito grande pelo Japão e comecei a gostar demais dos japoneses, gostei muito também da cultura. Eu senti que eu deveria morar aqui. Ah, sim. Então, foi isso que Deus começou a falar no meu coração. E então, para poder confirmar melhor, então, depois de um ano de estágio, eu fiquei mais um ano, né, aqui no Japão. E depois que aí depois voltei para terminar meus estudos nos Estados Unidos. Aí compartilhou com a família, com a igreja que queria servir a Jesus aqui no Japão. Na verdade, eu voltei para os Estados Unidos e eu estava numa luta porque eu queria voltar para o Japão, mas ao mesmo tempo eu queria também trabalhar com a minha família no Brasil, mas eu não sabia qual que era a vontade de Deus. Mas depois de estar de volta nos Estados Unidos por um ano, eu estava tendo um tempo devocional e nesse tempo eu realmente senti que Deus falou comigo que era para vir para o Japão mesmo. Então, daquele ponto em diante, eu nunca mais duvidei. Assim, sempre pensei que realmente era da vontade de Deus. Apesar que eu voltei para ajudar a minha família lá em Santarém, e o trabalho estava começando a crescer, então eu fui para ajudar 1 ou 2 anos, mas o trabalho começou a crescer tão rápido que demorou 5 anos e meio para poder treinar outras pessoas e eu poder, então, para poder voltar para o Japão. Mas aí você veio por alguma missão, alguma agência missionária? Na primeira vez, quando eu fiz estágio, eu vim com uma missão grande, que tinha uns 100 missionários aqui no Japão, chamado Team. Mas a segunda vez eu já vim pela nossa igreja do Brasil mesmo. Obrigado, Maia. Obrigado. Então, a primeira vez você veio pela Team. Para aprender mais o japonês. Evangelical Alliance Mission, né? TEAM. Team. Aí você veio mais focado para o aprendizado em japonês e trabalhar junto com esse missionário que já estava aqui no Japão. Certo, meu trabalho era mais evangelismo através das aulas de inglês, né? E vários das pessoas com que eu trabalhei foram conhecendo Jesus, então isso deu muito ânimo, né, para ver a transformação da vida deles e tudo. E aí quem fez essa orientação para o preparo para os japoneses, né? Porque uma vez que você teve essa convicção de, eu quero servir no Japão, quem que preparou, orientou você para... Esses 2 anos com esse missionário, ele era muito usado por Deus. Ele realmente conduziu muitos japoneses para Cristo. Ele mesmo iniciou muitas igrejas aqui no Japão. Então, eu aprendi muito dele. Inclusive, mesmo depois voltando permanentemente, em 1987, que eu voltei permanentemente no Japão, mas ele continua a ser assim, um mentor. Às vezes, quando eu tinha um problema difícil na igreja, eu ligava para ele e perguntava o que eu devo fazer nesse caso. Então, ele continua sendo assim, um mentor para mim, né? Sim. E aí o aprendizado da língua japonesa também fez parte, assim? Quando eu voltei permanentemente, aí eu fui para uma escola de aprendizagem da língua, assim, para missionários mesmo. Então, eu estudei em tempo integral por um ano. Por um ano. Você fez o teste de proficiência? Não, nunca fiz. Nunca fez? Com certeza tem o N1, né? Talvez. Talvez não. E como é que foi começar, então, um trabalho? Foi do zero, então, que você começou? Do em 87 zero, que você veio? 87. Aí eu fiquei um ano na escola. O segundo ano eu continuei indo uma vez por semana. Aí depois de 2 anos aqui, eu estava ajudando no acampamento e 2 rapazes receberam Jesus, 2 rapazes japoneses. E na Califórnia, quando eu estava fazendo um ano de pós-graduação, eu conheci alguns jovens japoneses lá também. Uma menina também conheceu Jesus. Ela estava bem envolvida com outros também, não era só eu, mas eu e outros estavam ajudando ela a conhecer Jesus. Então, quando eu voltei para o Japão, ela também queria ajudar no trabalho e aí depois teve vários outros jovens também de outras igrejas que começaram a ajudar, então, à tarde, porque a gente começou o culto à tarde. Então, depois de voltar para o Japão, depois de 2 anos e meio, aí começou o primeiro culto num
quartinho de tatame e nós estávamos em volta de um kotatsu, 6 pessoas que começou o primeiro culto aí, em 1989. 89. Em setembro, Aham. E aí teve... Que tipo de apoio da Igreja do Brasil ou das igrejas dos Estados Unidos? Como é que você preparou também esse lado do suporte, né? Financeiro e espiritual para esse projeto? Espiritual foi mais do Brasil, minha família, especialmente meus pais e também esse missionário que morava em Shikoku, né? Que continuou me ajudando. Mas também financeiramente foram mais parentes, amigos e igrejas dos Estados Unidos que ajudavam. Eu também dei aula numa Tanki Daigaku, faculdade de 2 anos, eu dava aula de inglês. Por 10 anos eu dei um pouco de aula também, de inglês também. Então também é um jeito de você levantar o seu sustento. Também. Mas você veio com visto de missionário. Com visto de missionário. Uma igreja em Hino, que foi o sponsor, né? Garantidor, né? E hoje você tem visto permanente? Permanente, Então começou na região de Noborito mesmo, esse grupo? Desde o começo foi Noborito. Uau. Que legal. Como é que Deus tem, assim, ensinado você sobre essa questão de perseverança? Porque o Japão é um lugar difícil, né? Assim, em termos de ganhar japoneses para Jesus. Como é que tem sido para você? Sempre teve muitos desafios, mas sempre também teve pessoas que foram convertendo e recebendo Jesus. Talvez foram uns 26 ou 27 anos atrás, nós começamos usando bastante a área de gospel, de corais de gospel music, e é um tipo de música que é mais pelos negros americanos, né? Que na história da escravidão e depois então é o estilo de música que é assim muito energético. Então mas os japoneses, eu acho que é uma forma deles se expressarem, porque normalmente eles são bem tímidos, né? E não se expressam muito, mas nesse gospel music, então eles cantam e eles gostam de imitar mesmo o estilo americano, né? Então, para eles é uma forma de se expressar. E interessante porque a música também é bem emocional. E muitas das pessoas que começam a cantar, especialmente as mulheres, elas sentem mesmo o Espírito Santo tocando no coração delas, sem até entender muitas palavras, porque muitas vezes as músicas são em inglês. Mas muitas pessoas choram, né, cantando, e depois quando começam a entender sobre quem é Jesus e tudo, que vão entendendo por que estão sendo tocados, né? Mas nós tivemos muitas conversões através da... No início foi estratégia com aulas de inglês. Aulas de inglês, Depois, mais recente, que foi com esse trabalho com gospel. Com gospel, bem no início eu comecei logo uma escola de inglês e realmente vários dos nossos líderes vieram da escola de inglês, né, que foram convertendo. Então, nos primeiros anos, o seu foco realmente foi só com japoneses. Como é que foi o seu encontro com a comunidade brasileira e o que te levou a se envolver? Na verdade, até essa foto aqui também, essa senhora Taeko, ela era também, eu acho que a 8ª pessoa que batizou. Mas ela também começou. Eu fiz um estudo bíblico em inglês evangelístico e ela participou disso mas várias pessoas também que estão aqui na foto também. Essa foi a menina que converteu na Califórnia, né? E depois ajudou a gente. Ela acabou casando com ele. Eles até hoje são obreiros da igreja. Mas aos poucos as pessoas... no início a gente dava aula de inglês e sempre eu dava assim mais uns 15 minutos a 20 minutos além, assim, aula de graça da Bíblia, né? Então era opcional, mas praticamente todo mundo ficava. Aí então assim a gente podia compartilhar do Evangelho através desse tempo, né? Essa é uma foto lá de Minamirinca, né? Certo. Então teve uma época que a gente chegou a ter quase mais de 100 pessoas, né, nos cultos.
Eu acho que quase não tinha pastor que falava português, né? Na não época. tinha, né? No início de 90 não tinha missionário pastor. Eu lembro uma vez que nós contamos umas 21 denominações representadas. Era um juntamento de... Era de Igreja Universal, Batista, Presbiteriana, Assembleia, era tudo. E o pessoal vinha de longe, né? É verdade. 1 hora, 2 horas de trem, porque realmente não tinha, né? Então, essas são fotos. E o que fez você se envolver com os brasileiros? O trabalho japonês já tinha iniciado e estava bem pequeno ainda. Eu acho que nós só estávamos reunindo talvez umas 8 a 10 pessoas, 12 pessoas, mas pelo fato que eu podia falar português e a necessidade estava tão grande, e também eu podia perceber que pelo fato que estava sendo difícil nessa transição dos Nikkeis voltando aqui para o Japão, então muitos estavam muito abertos para o Evangelho, então a gente percebia que era uma porta mesmo, né, para essas pessoas poderem conhecer Jesus. Mas para mim foi muito bom, porque eu estava no início do trabalho, estava meio uma época difícil, algumas pessoas acabaram desviando, voltando, assim, separando de Cristo, e o trabalho dos Nikkeis foi bem animador para mim, né? Porque tinha muita recepção e muitas pessoas convertendo, então foi um tempo bom para mim. Eu lembro dos seus pais nessa idade. Eles tinham quanto? 70? Eu acho que tinham 70, 75 nessa fase, né? Eu acho. Eles vieram 3 vezes. Uma vez vieram 1 mês, primeira vez 1 mês, depois 6 meses, depois 1 ano. Especialmente para ajudar aqui no trabalho mesmo. Né? E eu fiquei admirado porque nesse convívio que eu tive um pouco, né, com eles falaram, nossa, a gente precisa aprender o japonês, né? 70 anos, eu falei, tem que ter pique assim para poder ter esse fervor porque querem, né, transmitir as boas novas de Jesus para o japonês, então querer, né, aprender a língua japonesa com a idade que eles tinham, né? Para mim sempre foi muito inspirador, né? Poder ter esse contato com seus pais. Nesses primeiros 10 anos aqui no Japão eu estava solteiro, então ajudou muito também eles vindo, porque eles faziam cursos para casais ou para criação de filhos, então isso ajudou bastante também no trabalho com os japoneses também. Aí teve também uma situação difícil, né? Com a perda do seu irmão, do Lucas, né? Exatamente. Você podia contar como é que foi isso? Para mim, foi realmente... Eu vim para o Japão em 87 e ele morreu nesse acidente de avião em 1994. Então, foram 7 anos depois que eu tinha vindo para o Japão. E isso aqui é uma foto quando a gente estava todos trabalhando em Santarém. Meus pais aqui na frente, né? E a família, então. E eu trabalhei com a família toda lá por 5 anos e meio, aí depois vim para o Japão. Mas depois de estar aqui 7 anos, então eu estava, na verdade, fazendo aconselhamento uma certa manhã, e acho que era umas 10 ou 11 horas da manhã, que teria sido umas 10 da noite lá, então a minha irmã, a Rebeca, ela me ligou chorando, falando que o Lucas estava com Jesus, né? E realmente foi, para mim, foi o maior choque da minha vida, né? Porque a nossa família era muito achegada e eu acho que então foi um choque muito grande, realmente. Eu lembro que demorou, acho, quase assim 1 ano para, assim, realmente aceitar a realidade, né? Ele, assim, porque não parecia real que eu não teria, né? Depois de 2 semanas eu fui para Santarém e a família toda reuniu lá de novo. Então, meus pais, na verdade, estavam nos Estados Unidos quando ele morreu, nesse acidente de avião. Eles estavam com plano de vir para o Japão. Aí, com a morte dele, então, eles ficaram mais um tempo ainda lá, antes de virem para cá. Mas ele
É um avião que ele tinha tirado de piloto e tudo, mas é porque o trabalho estava lá nos Ribeirinhos, era o que leva 10 horas de barco, ele podia 1 hora de avião. Então ajudava muito assim na questão de supervisão, né, nesses trabalhos dos Ribeirinhos. Mas quando realmente foi uma fase muito, muito difícil. E esse tempo a família, nós realmente voltamos para orar, porque ele era o diretor do trabalho lá em Santarém, então nós tínhamos que resolver também como que ia ser a liderança, né, depois disso. Mas realmente Deus dirigiu e acabou então sendo a minha irmã Rebeca e o marido dela, o Paulo, que estão agora liderando, né, o trabalho. Mas com tudo isso, uma coisa muito estranha para mim foi que, apesar da tristeza assim da separação, aquela confiança que eu um dia estaria encontrando com ele de novo foi muito forte para mim. Eu lembro que eu passei aquela noite toda, que eu recebi a notícia umas 10 ou 11 horas da manhã, eu passei a noite toda chorando e escrevendo cartas. Para a família, né? Mas a coisa interessante é que, ao mesmo tempo que da tristeza, também sentia aquela paz, sabendo que Deus estava em controle, que Deus ia usar tudo para a glória dele. E também aquela certeza que a gente ia encontrar de novo, né? Essa confiança foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes, que até me deu confiança que qualquer crise que a gente tem, sempre Deus vai dar a graça necessária para aquela hora, né? Eu senti isso muito forte, que até me ajudou a saber que na hora da morte também, que Deus vai sempre dar a graça que precisa para qualquer situação. Então isso foi um momento muito forte na minha vida, nesse sentido de confiança em Deus, né? Que Deus está em controle, apesar do que acontecer, mas sempre Ele está em controle de tudo, né? Sim. É para a gente que tem essa experiência de sair do Brasil, deixar toda a família lá, né? E essas experiências de perda é bem difícil, né, para a gente, né? Foi bem difícil. Mas é uma oportunidade de experimentar a graça de Deus, né? Exatamente. O consolo de Deus, né? Eu tenho experimentado isso também. Bem nesse dia que ele faleceu, que ele foi para a glória, estava na região lá de Noborito, estava tendo o Hanabi, né? Os fogos. E eu lembro saindo fora à noite e olhando tudo e pensando, estamos celebrando a ida do Lucas para o céu. Como foi para a Cris e suas sobrinhas? Claro que para eles realmente foi... E depois como é que foi essa conexão sua com a Cris? Realmente... para a família dela, claro que foi uma coisa muito, muito difícil. Mas ela realmente lutou muito, né, espiritualmente, para manter a fé. E ela fala que ela compartilha que toda manhã ela levantava bem cedo, umas 5 horas da manhã, e levava umas 2 horas com Deus, ela tocando violão, cantando para Jesus, e que isso que fortalecia ela, que aí ela podia sair e enfrentar o dia com alegria, né? Mas que se ela deixava seguir as emoções dela, que ela ficava totalmente em depressão. Mas ela sempre escolhendo assim pela fé, né, que vai andar pela fé e ficar com os olhos mesmo em Cristo, e assim então ela pôde superar. Mas os filhos estavam com a filha mais velha tinha casada 2 meses antes que o Lucas morreu, a Sara, e a Sara estava com 19, a Esther com 18, e aí os filhos estavam com 10 e 13 anos. Então, mas para os 2 meninos eu acho que era o mais difícil, mas claro que foi super difícil, né, para a família toda. Mas, graças a Deus, Deus deu a vitória, todos agora estão servindo o Senhor Jesus, isso que é importante, né? Eu lembro que você, assim, nunca se preocupou muito nessa questão de estar aqui no Japão solteiro, né? E se fosse para viver solteiro, você estaria bem tranquilo, bem resolvido, né? Certo. Mas aí como é que foi essa questão de sentir direção para se unir com Cristina? Depois de 2 anos e meio depois da morte do Lucas,
meus pais estavam celebrando as bodas de ouro, 50 anos de casamento, então nós todos reunimos lá em Santarém e passamos uma semana juntos numa casa de alguma família que tinha uma casa de férias. E durante essa semana que nós estávamos todos juntos, então, na verdade, foi a filha mais velha da Cristina, a Sara, que ela perguntou à mãe: o que você acha do Timóteo? Depois ela conversou com ela, depois conversou comigo. Uhum. Mas eu tinha pensado nessa possibilidade, mas ao mesmo tempo ela mora, né, na Amazônia, para vir para o Japão, sim, com filhos e tudo, então sabia que teria sido bastante desafio. Mas eu comecei a orar, voltei para o Japão e levei também uns 3 meses também orando e pensando, aí jejuando também. Aí depois de uns 3 meses, que isso foi em dezembro, quando as bodas dos meus pais, em janeiro, em março, foi bem na época do aniversário dela, eu liguei, aí eu perguntei se ela gostaria de orar sobre essa possibilidade de casar comigo e viver no Japão. Uhum. Então, mas ela ficou super feliz e nós começamos então a comunicar bastante e Deus foi confirmando, né? Uhum. Eu acho lindo quando eu encontro com a Cris, né? Assim, de ver como ela tem paixão pelo povo japonês também, né? E tem se esforçado e hoje consegue discipular, né? Japoneses. Ela até traz mensagens já em japonês. Já. Incrível. Porque ela está quase 30 anos, né? 27 anos. 27 anos, né? Ela demorou também a aprender o japonês porque ela, no início, os filhos estavam tendo dificuldades, ajustamento e tudo, então ela se envolveu muito na vida dos filhos porque para a gente sempre a prioridade era o bem-estar dos filhos, né? Especialmente espiritualmente. Sim. Então, o caçula morou com a gente 4 anos, ele estava numa escola para filhos de missionários, mas o ajuste da Amazônia para cá foi bem difícil para ele. Então, ela se envolveu muito na escola para poder fazer parte da vida dele. Uhum. Então, ela começou a envolver, nesses 4 anos, ela envolveu muito na escola lá, ajudando várias partes da escola, e como voluntária. E depois de ele formar e ir para os Estados Unidos, aí, esse foi a foto do casamento. Meu pai fez o casamento em Santarém. Uhum. Mas depois que o filho formou, então aí que a Cristina começou aos poucos a poder concentrar mais no idioma, né? Uhum. Mas demorou, mas ela persistiu e agora fala bem, graças a Deus. Benção, né? E é muito lindo ver também toda a família envolvida aí, né? Isso aqui aqui foi ano passado, em março, o que é o neto, segundo neto, Daniel, que está bem no lado esquerdo, ele foi o casamento dele também, nesse lugar. Então, esse aqui foi encontro de família, nós encontramos tudo na Flórida, que tem uma parte que mora em Colorado, 2 famílias moram em Brasil como missionários, e um filho e a família dele moram aqui com a gente no Japão, né? São missionários com a gente. Esse foi o casamento do Daniel com Daniela. Na verdade, o pai dela, eu conheci quando estava com 17 anos, que converteu lá em Santarém, quando eu estava trabalhando lá. Então, era como neta para mim também. Então, são 4 filhos e 11 netos, né? 11 netos, isso aqui agora é a descendência dos meus pais, né? Então, dos 5 filhos e todos os netos e bisnetos. Então, como missionários, começou com seu pai, você já tem... E nós 5 irmãos, nós todos também tornamos a ser missionários. Os outros 4 ficaram continuando, voltaram para o Brasil como missionários e eu para o Japão, né? Essas aqui são fotos da tua igreja lá em Noborito, né? Certo, Esse foi esse domingo da Páscoa. Da Páscoa agora, né? Então, vocês conseguiram já o registro como igreja... Certo, oficial, né? Registrado no governo e compraram também, né? Esse prédio nós compramos e agora, recentemente, compramos mais um também lá em Hiratsuka também. Esse prédio, aqui, né? Esse aqui, Uau. Então, tá pleno vapor aí a esse plantação prédio é 5 vezes maior do que
Uau. É a questão assim de espaço do que era de Noborito. Então, como que tem sido essa evolução, assim, né? Esse desenvolvimento da igreja? Começou lá em Noborito e mais recente também que vocês receberam várias famílias, né? E tem a Paz Church lá também em Noborito. Até uns 11 anos atrás, então vieram 4 famílias para trabalhar. 3 são filhos da minha irmã Rebeca e suas famílias, né? E aí depois nosso filho Josias e depois tem mais uma família também de outro casal missionário que agora estão com a gente já há uns 10 anos. Então eles têm esse trabalho agora que também em Noborito, que é a igreja bilingual, e agora 2 anos atrás então abrimos esse trabalho em Hiratsuka, e agora esse ano nós estamos abrindo um trabalho na parte leste de Tóquio, né? Que estamos agora inicialmente agora uma vez por mês, mas a partir de setembro que vai ser toda a semana, né? E esses trabalhos são bilinguais. Eu não sei, eu acho que a porcentagem seria mais ou menos 50% a 60% japoneses, eu acho. Mas talvez aqui em Noborito, talvez ou 50%, 60%, eu acho, japoneses, eu acho. Essa vinda dessas famílias, você falou 11 anos atrás, né? Foi algo que mudou também. Isso mudou muito. Poder crescer mais. Foi mais a Rebeca, minha irmã Rebeca e o Paulo, que sentiram que a gente pediu para mais ajuda, né? Para a gente poder expandir mais o trabalho. Então, eles que começaram, então, a conversar com outras famílias missionárias, especialmente os seus filhos, para virem para cá, né? Tá. Então, teve esse trabalho de, assim, desafiar, né? Exatamente. Famílias para virem para o Japão. E aí a vinda desse grupo tem feito bastante diferença. Fez muita diferença. Se não tivesse vindo, talvez continuaria naquele ritmo, assim. Teria sido mais... É porque também a igreja estava aos poucos crescendo, mas sempre demorando mais lento, né? Uma boa parte da igreja japonesa, eu acho que pelo menos umas 20 pessoas vieram para ajudar com esse trabalho da igreja bilingual também. Então, bastante da liderança japonesa deles vieram da igreja japonesa, né? Para ajudar esse trabalho. E vocês também têm se envolvido com missões na Indonésia. Como é que foi esse começo? Fazem muito tempo já, eu acho que mais de 20 anos que desde o começo eu sentia que a igreja, é sempre importante que a igreja sempre tenha uma visão missionária também, né? Além das suas próprias fronteiras. E nós estamos trabalhando com os povos islâmicos da Indonésia, que a porcentagem de evangélicos é bem menos do que Japão até, né? Apesar que tem povos lá na Indonésia que são cristãos e a porcentagem em geral do país é bem mais alta do que do Japão. Mas esses povos com quem nós trabalhamos, eles são a porcentagem é bem menos. Então nós começamos a enviar até várias equipes japonesas para irem lá uma vez por ano para se envolverem um pouco com as crianças dessas vilas. São pessoas bem pobres, então tem sido uma boa experiência, né, para os jovens poderem conhecer esses outros povos. E também nós ajudamos a financiar vários obreiros lá para trabalharem evangelizando, né, entre esses povos. E ultimamente algumas pessoas começaram a ter conversões agora também a Cristo, né? Que bênção. Graças a Deus. Amém. E como é que você vê daqui para o futuro, né? O trabalho da igreja, não só da Paz Church, mas a igreja japonesa. Como é que você vê as perspectivas aí de crescimento do movimento evangélico aqui no Japão? Eu acho que a coisa principal, eu acho que as igrejas precisam assim adaptar muito para fazer um estilo de trabalho que seja atraente para jovens, né? Porque é claro que os jovens são as pessoas mais abertas, que são mais flexíveis e mais abertas para novidades e também mais abertas para o evangelho. Então eu acho que é muito importante que as igrejas adaptam, né, seu estilo de fazer as coisas e tudo para poder realmente alcançar essa geração mais nova, né? E a gente tem notado que esse trabalho bilingual é bom porque muitas pessoas querem praticar o inglês e também eles gostam de fazer essas amizades internacionais. Então, quando tem um trabalho que é assim, que usa também o inglês, então envolve várias pessoas, né, de outros países. A gente tem pessoas do Vietnã, da Índia,
das Filipinas, de vários lugares, né, que vem. Então, cria esse clima bem internacional, que também é bem atraente para os jovens também. Então, isso a gente tem percebido. Mas também, em todo local, nosso alvo é também ter também o culto japonês também, porque tem pessoas que não querem também, né, esse clima internacional, que preferem um estilo mais japonês. Mas eu acho que o importante é que a gente sempre esteja buscando muito a direção do Espírito Santo para poder achar na sociedade japonesa aquelas pessoas que estão mais abertas para o Evangelho, que são jovens, e também nós temos percebido que muitas vezes as mães que estão começando a criar filhos querem ajuda. Então, as mães de crianças que vão agora ter filho ou estão começando a criar filhos, é uma fase também muito importante para conduzir para Jesus. Porque elas querem ser boas mães e querem ajuda, e os japoneses muitas vezes pensam que a Bíblia tem ensinamentos bons, então isso já ajuda muito assim, para dar estudos para a criação de filhos, para as mães, para ser o início, né, de contar, de falar de Jesus para elas. Né? Sim. A Paz Church também tem uma cafeteria, né? Isso também tem facilitado esse contato com o japonês, porque o japonês é muito pé atrás quando fala que alguma coisa é religiosa, né? Exatamente, né? Essa é uma área realmente que essa cafeteria tem o clima que é fácil para as pessoas irem, né? Porque realmente durante a semana é sempre coffee shop, então as pessoas convidam para vir para o coffee shop. Mas é claro que convida falando que vai ser uma reunião de cristãos, mas o ambiente realmente facilita também, eu acho, né? Na sua experiência de conduzir japoneses para uma decisão por Jesus, como que você tem feito assim? Pela amizade? Quando é que você sente que é a hora certa de fazer um apelo, por exemplo, japonês e a pessoa se converte? Realmente, normalmente a questão da amizade em todo o país é a parte principal, né, para o evangelismo. Mas no Japão, especialmente, porque eles têm que ter um certo nível de confiança, né, para poder assim, querer saber, né, o que a gente pensa e tudo. Mas a coisa principal que nós temos percebido são pessoas mesmo trazendo seus amigos, parentes, vizinhos, né, que vêm. E também a internet tem sido bastante útil também, né? As pessoas, quase ninguém vem para a igreja sem ver o website da igreja. Entendi. E sempre eles verificam bastante, né, antes de virem, né? Então, eu acho que tendo um website bem atraente, com bastante material assim, informativo, é muito importante no Japão também, eu acho, né? Nesse sentido, a pandemia forçou, né? Muitas igrejas a entrarem, né, nesse live ambiente. Streaming e tudo, né? Nesse sentido, eu creio que é um momento novo para o japonês, ter mais acesso, né? É verdade. Antigamente, mesmo que você procurasse na internet, você não encontra uma mensagem, algum material mais evangelístico, tem bons testemunhos, música, né? E tem muitas igrejas fazendo live streaming agora, né? E depois da pandemia continuaram, né, fazendo, né? Sim. Como é que você crê, assim, qual o caminho, né, que você vê Deus desenhando para ganhar o povo japonês? Mas eu creio realmente que essa área usando mais também todos os meios de SNS, de Facebook, de Insta, né? Instagram e todos esses meios são muito importantes, eu acho. E a coisa também é essa atitude de fé, porque muitas vezes essa área que o Japão é muito difícil, é enfatizado muito, eu acho que cria assim, um clima de falta de fé, né? Assim, de dúvida. Mas eu acho que para crer realmente que Deus está operando e crer que vem esse avivamento, que Deus está começando a operar e transformar. Tem muitos jovens realmente que tem a situação econômica do Japão, do mundo, com todos esses problemas políticos, né, com a China e Taiwan e as guerras que estão acontecendo. Então, acho que tem muita gente com essa atitude bem pessimista
Então, para nós tendo uma atitude positiva, de fé, de confiança, de alegria, isso tudo afeta muito também as pessoas, né? Qual o conselho que você daria para quem está sentindo um chamado para vir para o Japão? Realmente, o Japão é um país que ainda tem o que mais ou menos 0,3, né? Dizem 0,3, 4, 5, mas realmente a porcentagem de evangélicos. E atualmente, depois da guerra, houve bastante crescimento, mas essas pessoas estão todas quase morrendo agora, né? Essas pessoas que converteram logo depois da guerra. Mas, infelizmente, muitas igrejas no Japão, depois da guerra, eram igrejas que foram muito influenciadas pela teologia liberal. Dizem que, no final da Segunda Guerra, que 65% das igrejas eram igrejas com teologia liberal. E cabe, então, uma das primeiras coisas que as igrejas que vão para esse lado, é que tem outros meios de salvação além de Jesus, né? Tá. Então, isso realmente afetou muito o crescimento, por causa que depois da guerra foi uma oportunidade tão grande. Então, se todas as igrejas fossem evangélicas naquela época, teria sido um resultado bem diferente, eu acho. Entendi. Mas agora mudou, por causa de todos os missionários vindo e começando igrejas evangélicas, agora dizem que 65% a 70% são igrejas evangélicas agora. E eu creio que daqui para frente, com as tradições japonesas, as religiões japonesas, para os jovens tem pouca influência, né? Então, a juventude está bem mais aberta para o evangelho, assim, no sentido que não tem muita coisa para prendê-los, né, com a tradição. Então, eu acho que realmente daqui para frente a gente crê que mais e mais japoneses vão estar crendo. Nós temos notado mesmo pessoas vindo, mesmo perguntando a gente. Mesmo semana passada, 2 senhoras de nada apareceram perguntando sobre a igreja e vieram para o culto. E realmente a gente sabe que Deus está fazendo um novo trabalho e nós estamos precisando de milhares de missionários, né, do Brasil, que é conhecido como celeiro de missionários mesmo, né? Então, mas eu creio realmente que precisa de muitos missionários. Amém. Vou deixar aberto aí para alguns que estão aqui, né? Fazer alguma pergunta que você gostaria. Pode pegar o microfone. Eu tenho que pegar o microfone. Na verdade, como a gente se encontrou antes, a gente já andei perguntando um monte de coisa para o Tim em particular, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, assim, o quão importante você acha que foi você se aprofundar na cultura e na tradição japonesa para poder falar de Jesus para eles, assim, o quão importante isso foi para você? Realmente, essa parte é muito importante mesmo, porque a questão no Brasil, por exemplo, todo mundo já quase, mesmo se não estiver seguindo Jesus, mas crê que Deus existe, né? E praticamente todo mundo crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas aqui essas coisas, eles realmente não sabem até Deus, quem é Deus, né? E o que é a Bíblia. Então, eu acho que uma das partes mais importantes para entender bem a cultura também é para poder não só saber assim como comunicar o Evangelho, mas também para perceber assim quais são as áreas que eles sentem mais necessidade, né? Por exemplo, no Japão, essa área tem muitos... As pessoas são bem sensíveis, então tem muitos problemas interpessoais, né? Com pessoas. Então, porque eles também seguram suas emoções, então acabam ficando muito deprimidas Então, para entender essa parte psicológica japonesa, ajuda muito no sentido de
quais são as áreas do Evangelho que a gente vai enfatizar para responder para essas necessidades, né? Essas necessidades de solidão, porque também são pessoas que são bem madimé, então eles preocupam demais, né? Sempre preocupando com o futuro, com as coisas. Então, para enfatizar essa área que através de conhecendo a Deus, que nós podemos ter confiança que Ele está em controle, que está em controle do futuro, que nós podemos ficar livres de preocupação, livres de ansiedade, podemos ter um coração livre e aberto. A gente acaba enfatizando muito essas áreas. Então, isso ajuda muito assim no sentido de fazer o Evangelho atrativo, né? Para as pessoas verem que, conhecendo Jesus, a vida deles vai melhorar, eles vão poder ficar livres de preocupação, livres de medo do futuro. Então, conhecendo o que são os problemas que eles enfrentam dia a dia, então ajuda a gente a explicar o Evangelho de uma forma que responde, né, para as necessidades deles, né? Entendi. Acho que eu tenho mais uma pergunta. Sim, assim, então, o senhor lá atrás, o senhor já assim, teve um chamado, né, para servir aqui, mas assim, como é que Deus foi revelando assim os passos que a tua igreja tinha que ir dando assim? Porque eu sempre penso assim que o trabalho de Deus, principalmente aqui no Japão, eu fico duvidando assim, se a gente ficar planejando, acho que vai dar tudo errado, né? Deus é quem tem que revelar, porque é tão intrincado e complexo, né? Então eu só queria ver se assim, se o senhor percebeu Deus te dando visão daquilo que deveria ser feito para a igreja dar seus passos e evangelizar os japoneses. Aqui, a igreja aqui do Japão, sim, né? Sim. A gente, desde o começo, nós enfatizamos muito, assim, grupos pequenos e também discipulado. Então, essa é uma área que a gente tem enfatizado muito, porque para eles se tornarem assim efetivos em evangelizando para os outros, eles precisam, claro, que primeiramente crescerem espiritualmente, né? Claro que acontece simultaneamente, mas essa parte também de grupos familiares ou células ajuda muito também, eu acho que os japoneses, no sentido de ter um lugar em que eles sentem realmente parte de uma família, né? Então, nós procuramos de ter uma atmosfera assim, de muito amor, alegria, né, desses grupos familiares, e a gente incentiva eles também para fazerem outras atividades mesmo durante a semana, fazerem piqueniques juntos, coisas assim. Então, não só ajuda os não cristãos para acharem algum lugar onde eles podem realmente sentir parte de uma família, mas também com os grupos pequenos, a gente está automaticamente também treinando novos líderes também. Então, assim, é uma maneira boa porque eles dizem que cada líder dá para sustentar mais ou menos 10 pessoas de uma igreja, né? Então, para poder ter um crescimento sadio, em que as pessoas podem continuar sendo bem cuidadas, então, eu acho que a única maneira realmente são essas células, né, com discipulado. Essas células não são feitas na casa deles, né? Porque o japonês é muito assim, reservado, né? Como é que vocês têm feito? A gente prefere ir nas casas, né, até hoje, mas na verdade a maioria reúne no prédio da igreja mesmo, né? Tá. E também pelo fato que eles vêm de várias partes diferentes, então a gente acaba sempre quase tendo, então, termina o culto, então as pessoas trazem seu próprio bento, ou se não vão para os convenios perto e compram e vêm. Aí reúnem lá mesmo, né? No prédio, todos os quartos do prédio, caso estão sendo usados.
Aí tem alguns que unem em algumas casas e nós ainda temos, eu acho que, duas células que ainda continuam online, depois da pandemia continuaram. Mas também é questão de distância também, de pessoas que moram às vezes um pouco mais afastadas ou tal, né? Mas é essa parte para... E também a gente tem notado que assim, atividades assim, evangelísticas, assim, com a música, essa música gospel tem sido muito atraente, né, para muitas pessoas, mas também outros eventos e fazendo piqueniques ou mesmo assim, hiking assim nas montanhas, e a gente procura fazer bastante atividades onde as pessoas podem se tornar-se amigos num clima que não é religioso, né? Porque aí depois de ter essa amizade, aí é mais fácil para eles virem para outra atividade da igreja. Tá? Apesar que eles sempre sabem que a atividade é da igreja, mas num clima que não aparenta religioso, né? Obrigado. Então, tenho uma pergunta sobre como está e o que vocês têm feito em relação... sei que você falou sobre os grupos familiares para ajudar a levantar a liderança, formar, mas, assim, no sentido teológico, para ministério, como que está esse andamento, assim? Uns 5 anos atrás, nosso filho mais velho, o Josias, e a esposa estão trabalhando com a gente, né? E ele, então, foi uma visão que Deus deu para ele para formar um tipo de escola que estaria usando mais, assim, estudando online, porque as pessoas estão todas muito ocupadas, né? Trabalhando e tudo. Então, nós montamos uma escola online bíblica, então, e tem sido bem... Deus está usando bastante mesmo. Nós temos bastante alunos. Esse ano agora entrou mais uns 60 alunos. Nós temos, eu acho que, mais de 150 agora, pessoas estudando. Mas nós temos preparado esses cursos e a maioria são bilinguais, os cursos. Então, alguém está ensinando inglês e eu traduzo para português. Alguns cursos que eu e também alguns outros pastores também têm feito alguns dos cursos, e quando eu dou aula, então eu dou aula só em inglês ou só em japonês, e as pessoas já ouvem separadamente. Mas, então, eles assistem 3 vídeos por semana e depois tem um grupo de discussão que eles fazem, assim, mais ou menos de 20 a 30 minutos por semana, e que também fazem online também. Então, são divididos em grupos de 4 ou 5 pessoas, e então eles compartilham um com o outro o que Deus falou com eles através das aulas daquela semana. Então, o curso é lento, então eles estudam só um pouco por semana, e por isso então demora 4 anos, né? Então, nós tivemos a primeira formatura agora esse ano em janeiro. Uau. Graças a Deus. Glória a Deus. Quantos alunos? Agora está com mais de 150. Não, que vão formar. Aqui formaram agora em janeiro, formaram 27. Glória a Deus. Amém. Tudo online. Eles gastaram muito tempo produzindo essas aulas, né? Realmente foi vários anos muito puxados. Mas foi uma bênção, graças a Deus. Amém. Obrigado, Tim. Você podia terminar com uma oração em japonês, tá? Ok. E aí orando, assim, pelo Japão, pelo nosso trabalho aqui também, né? Pelas igrejas brasileiras, né? Eu creio que elas vão encontrar o seu lugar também, né? Para participar desse avivamento que Deus quer derramar sobre o Japão, né? Para que muitos japoneses sejam bem. Então você podia orar por isso também. 愛する天のお父様、今日私たちがこの日本におけるこの福音のことについて分かち合って一緒に話すことができたことを心から感謝します。天のお父様、どうか今この一前にも
あなたは今話を聞くと、本当にあなたの子供たちがまだまだとても少ない状態ですけれども、どうかこれからますますたくさんの働き人を起こして、またここにいらっしゃる一人一人の兄弟姉妹が本当に聖霊で満たされて、あなたの力とあなたの喜びを持って、多くの人々にあなたの福音を伝えることができるように、どうか一人一人をあなたの霊で満たして用いてください。お願いします。また、このカルロス牧師と太鼓牧師もこれからブラジルに帰国するんですけれども、今これからここで奉仕してくださるダニエル牧師夫妻がこれから本当に豊かに用いられて、そしてますます大勢の人たちがイエス様あなたと出会って、そしてこの一前にあるこのフリーメトディストの教会もまた他の福音的な教会がまだ2つぐらいあるんですけども、どうか本当に一人一人の兄弟姉妹を豊かに用いてください。お願いします。またこの全国の日本にもどうかこれからますます大きなリバイバルが起こされて、そして大勢の人たちがあなたに立ち返って、そしてイエス様を主と告白して、そしてあなたの栄光を表すことができるように、どうか聖霊様、この全国に強く働いてください。お願いします。あなたの働きを信じて期待して愛するイエス様の力強い名前によって心合わせて祈ります。アーメン。Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado você. É um prazer.